Olá, aqui no Unesp em Pauta você tem a oportunidade de conhecer a visão de pesquisadores universitários sobre questões que interferem no dia a dia da sociedade. Nesta temporada, nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área. Hoje nós recebemos o professor Max Bluton, da Universidade de Cergy-Pontoise, na França, e também vice-diretor do Instituto Superior de Formação de Professores. Ele também atuou da educação básica até o ensino superior na formação de professores. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Professor, pensando no cenário da formação de professores, é importante que a gente pontue a valorização do professor enquanto um profissional. E eu gostaria que o senhor pontuasse por que às vezes a gente não tem essa valorização do docente enquanto um profissional. Sim, isso coloca uma outra pergunta, que é a questão da diferença entre um métier, um ofício e uma profissão. Uma profissão é bem diferente do métier, é mais valorizada. O métier, o ofício, se aprende pela mera imitação de gestos técnicos. Não supõe uma formação de alto nível. Só supõe de trabalhar com um profissional experiente e de reproduzir os gestos cotidianos deles. Uma profissão é outra coisa. Supõe um nível de formação superior, supõe de saberes teóricos ligados a saberes práticos, supõe realmente uma formação de longo prazo e um olhar social muito positivo. Por exemplo, podemos dizer que os médicos, os advogados, os pilotos de avião exercem uma profissão. Tem uma grande diferença do ponto de vista do reconhecimento social e da valorização. Essa valorização, por que nós temos uma tendência de não valorizar o professor? Bom, porque antigamente, na antiguidade, o pedagogo era o escravo. A situação do pedagogo era de ser um servidor de gente de poder. E sempre o olhar da classe dominante sobre os professores foi de considerar essa coisa. E a verdade, a profissão docente, porque é uma profissão, a verdade, é uma profissão que se aprende. Só que na sociedade de hoje, muito tempo, chamamos para ensinar pessoas que não têm uma formação de alto nível. Isso não se pode aceitar em outras áreas. Imagine, por exemplo, um piloto de avião. A gente vai dizer, você vai conduzir esse povo lá de Paris para Rio e depois você aprender a conduzir um avião. Não dá. Seria uma coisa horrível. Para se tornar professor, às vezes os governos chamam qualquer pessoa que passa lá. E isso faz uma grande diferença com uma formação de longo prazo que pode dar à universidade. Mas isso supõe realmente, para tornar o métier uma profissão, uma revolução na área da formação dos professores. Por isso que eu acho que a temática, o assunto desse congresso realmente é muito boa. É uma felicidade para nós. E essa revolução ela é possível, então? Acho que essa revolução é possível. Só que é difícil de fazer, da medida que os hábitos são fortes, os preconceitos também. Mas isso supõe de articular duas coisas: os saberes a ensinar e os saberes para ensinar. E a verdade, existe, historicamente, uma separação entre a teoria e a prática, inclusive na formação dos professores. E a revolução seria de integrar as duas formações, de fazer de tal maneira que a formação universitária integre uma teorização das práticas e que nas práticas todo mundo tem a preocupação da teorização das práticas, porque podemos dizer que uma prática sem teoria não é eficiente, mas por outro lado, uma teoria sem prática é cega. Você fala de cega? Sim, cega. Tá bom. Professor, e aí pensando como fugir dessa cegueira, então? As universidades hoje elas têm se preparado para ter formadores e não professores apenas? Tradicionalmente, a universidade está preparada
é a tarefa dela de construir os saberes científicos, que são, a verdade, os saberes a ensinar. Bom, e a universidade preenche esse papel muito bem e faz tempo. A minha universidade, que é a Sorbonne, também, é uma universidade que funciona desde o século XII. E ela sabe muito bem construir o saber a ensinar. E se preocupa principalmente disso, com uma valorização, uma sacralização dos saberes teóricos, e uma dificuldade com os saberes técnicos. Então, para fazer essa revolução, temos que repensar o estatuto de formadores, de professores. Bom, claro que vamos continuar a ensinar o saber a ensinar, mas também temos que nos cuidar na universidade dos saberes para ensinar. Hoje em dia é difícil de encontrar um professor que reunisse as competências do pesquisador, do formador, do prático do terreno. Existem alguns, mas poucos. Então temos que formar esse tipo de formadores e, no momento, acho que temos que trabalhar de uma maneira intercategorial, reunindo todos esses profissionais, e eu acho que nós temos que chamar, que integrar um novo tipo de formador nas equipes universitárias. Esse novo tipo de formador é o formador do terreno. A elite profissional nas salas de aula tem que participar da formação dos futuros professores. E isso supõe uma seleção forte, uma elevação também do nível teórico dos professores formadores. Na França, criamos essa figura do professor formador. A verdade, isso necessitava muito tempo. Começamos no século passado e hoje em dia estamos sempre construindo essa figura nova do professor formador. E, a meu ver, é a chave da revolução. A chave da revolução é de integrar o professor perito, o professor, como posso dizer? Especialista em formação. Na formação universitária, de integrar, de fazer participar e de ter uma articulação constante entre a teoria e a prática, pelo meio dos estágios, pelo meio dos conteúdos de formação, que tem que mudar também, que tem que se articular mais as práticas, pelo meio das análises das práticas, do memorial profissionais, da estudo de caso, da situação, problemas, que vão permitir de realmente entrar nos saberes para ensinar e de conjugar aqueles que nos saberes a ensinar. É um desafio. Professor, pensando nesses saberes para ensinar, como dentro das escolas, pensando nessa questão da prática, dessa relação entre teoria e prática, como dentro das escolas esse saber para ensinar poderia ser aplicado, ou como que o trabalho nas escolas pode contribuir para esse saber para ensinar? A meu ver, só vou indicar um caminho, que é a análise das práticas. Falta muito essa análise individual e coletiva das práticas para melhorar a atuação dos professores. Uma solução seria de utilizar essa ferramenta que é a vídeo, a câmera. A câmera. Filmar os jovens professores, por exemplo, como que ele vai começar uma aula, como que ele vai fechar uma aula, como que ele vai interagir quando um aluno tem um comportamento inesperado, que é uma surpresa. E vamos depois, com outros professores e com formadores, com pesquisadores, discutir do que acontece na vídeo. E vamos comparar. E essa maneira de professorar, de ensinar, há outras maneiras. Por exemplo, o que poderia fazer um professor de experiência? O que poderia fazer, nesse caso, um professor perito? O que poderia fazer mesmo um outro aluno professor? E essa discussão permite de ter um domínio dos saberes para ensinar que supõe o saber sobre a profissão, os gestos fundamentais da profissão,
preparar a sala de aula, organizar a sala de aula, conduzir a aula, avaliar a aula, que são saberes profissionais, em geral, e os saberes disciplinares. E como que vamos combinar essa condução da sala de aula com o ensino da disciplina? É um trabalho que começa e que realmente faz, vamos dizer, faz 20, 30 anos, e podemos dizer que a cada vez que isso se faz, isso permite de chegar a uma qualificação superior do professor, que, no mesmo tempo, recebe todos os saberes das ciências da educação e os saberes da sua disciplina, das suas disciplinas, se estamos no caso de um professor polivalente que tem que trabalhar de uma maneira interdisciplinar. Também na formação, essa interdisciplinaridade na formação universitária, isso falta. E a revolução seria também não só de ensinar cada disciplina por mas também de fazer laço entre as disciplinas. E que a gente consiga, professor, alcançar esse nível da interdisciplinariedade, da inter-relação, que é tão necessária para que tenhamos professores cada vez melhores formados. Isso mesmo. Mas é uma evidência do lado do professor polivalente, das primeiras séries, vamos dizer, da escola materna, da primeira à quarta. Da educação infantil, aqui ensino fundamental. E também é uma coisa indispensável para os professores monovalentes, disciplinares, que não podem ser, como dizer, encerrados nas suas disciplinas, mas que têm que trabalhar com os outros professores e construir não só uma pessoa que tem um bom conhecimento numa área, mas uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos os saberes que são diferentes, que são múltiplos. Que seja possível, então, essa aliança entre o saber a ensinar e o saber para ensinar. Muito obrigada, professor, por sua participação. Obrigado. O Unesp em Pauta fica por aqui e acompanha a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.